Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora mais uma vez um vídeo para os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, os messes. São 7 dicas para que você, ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, possa fazer uma boa atuação. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like, aperte o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo também com seus colegas de ministério, com outras pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais sobre este trabalho, essa missão tão importante na igreja. Então vamos lá com essas 7 dicas para atuar bem na missa, para ter uma boa atuação. A primeira dica que eu deixo para vocês, messes, é que vocês cheguem com pelo menos 20 ou 30 minutos de antecedência na missa quando você estiver escalado para atuar. Por que chegar com esse tempo de antecedência? Primeiro, porque você deve dar exemplo, né? Já imaginou que desagradável um mestre chegar atrasado, vai atuar, a missa está na procissão de entrada e você está correndo lá, colocando a sua opa para atuar, mostra um certo descaso com a celebração. Mesmo que você tenha as suas justificativas, não fica bem um mestre chegar atrasado para a celebração. Chegar antes, para você poder verificar com calma se está tudo ok. Aquilo que vai ser a sua responsabilidade na missa, você poder checar isso com tranquilidade. Então, chegando com 20 a 30 minutos, você tem tempo para você checar todas essas coisas. Se vai precisar consagrar mais hóstias, você vai lá no sacrário, verifica quantas partículas consagradas tem, se vai precisar consagrar mais, e com certeza todas as missas, sobretudo dominicais, elas precisam ter hóstias para consagrar. Então, você já vai deixar as âmbulas devidamente preparadas com as partículas para a consagração. Você vai preparar com calma, com tranquilidade a credência, deixando ali nessa mesa tudo o que vai ser utilizado durante a celebração. Você também vai poder preparar com calma, se preparar com calma para a celebração, porque é preciso um tempo para você respirar, meditar. Chegando com antecedência, você vai ter esse tempo também, até para uma breve oração pessoal antes da sua atuação. E também para você ter um tempo para ir receber as pessoas lá da porta da igreja, mesmo que tenha a pastoral da acolhida, você pode ir lá na porta da igreja antes da procissão de entrada, acolher as pessoas, conversar com as pessoas, recebê-las bem. Fica bem um mestre acolhendo as pessoas na porta da igreja. Então, chegando com o tempo, você vai ter um tempo hábil para esses procedimentos e vai ficar muito melhor a sua participação na missa. Então, esta é a primeira dica. Chegue com pelo menos 20 ou 30 minutos de antecedência na missa, quando você for atuar. Segunda dica, coloque-se à disposição para servir. Você está escalado para servir, e mesmo que não esteja, porque o mestre deve estar sempre à disposição para servir. Então, procure colocar-se à disposição. Faça aquilo ou tudo aquilo que o padre lhe pedir. O presidente da celebração, se ele pediu algo para você, procure fazer. Ajude os demais ministros, sempre é mais de um ministro que está escalado para atuar naquela missa, procure ajudar os outros também, ajudar uns aos outros. Ocupe o seu lugar na procissão de entrada. Os mestres têm um lugar adequado na procissão de entrada, quando há procissão. Depois, chegando, sente-se num lugar adequado. Eu disse num outro vídeo que os mestres não deveriam ficar no presbitério durante a missa, porque o mestre é extraordinário e no presbitério ficam o ministro ou os ministros ordinários.
Então, como ele é extraordinário, ele deve ficar num banco à parte e só ir ao presbitério na hora da sua atuação. E depois aguarde lá no seu lugar o momento de atuar. Então essa é a segunda dica, colocar-se à disposição para auxiliar. Depois, terceira dica, a preparação do altar. Quem prepara o altar é sempre o ministro ordenado. Eu já vi em alguns lugares os mestres preparando o altar. Mas geralmente quem prepara o altar é quem está presidindo a celebração ou um padre concelebrante, quando tem padres concelebrantes, é o padre concelebrante que prepara o altar. Ou então quando há diácono na celebração, participando ali no presbitério da equipe de celebração, é sempre o diácono quem prepara o altar. Porém, se o padre pedir para você preparar o altar, não há problema algum, você pode preparar. Mas, liturgicamente, quem prepara o altar é sempre o ministro ordenado. Então, essa é uma dica. Quem prepara o altar é o ministro ordenado. Depois, a quarta dica. Durante a missa, dirija-se ao sacrário no momento adequado. Quando você vai, que momento é que você vai buscar a Eucaristia no sacrário, ou então as partículas no sacrário para colocar sobre o altar. Nesse caso aqui, estou me referindo à hora de buscar as partículas para serem consagradas. Quem traz a partícula pode ser um coroinha, pode ser o acólito ou pode ser o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Então, nesse caso, você vai combinar com os coroinhas, se eles trazem a partícula, não precisa o ministro trazer a partícula. Agora, quando chegar o momento da comunhão, quando a Eucaristia, a partícula já está consagrada, aí sim, quem toca na partícula é ministro ordenado e ministros extraordinários, não coroinha, nem acólito. Então, nesse caso, exclusivamente, são os mestres que vão ao sacrário para buscar as âmbulas com as partículas consagradas. E o momento de você dirigir ao sacrário para buscar essas partículas é logo após o término da oração do Pai Nosso. Terminou a oração do Pai Nosso, os mestres se dirigem até o sacrário para buscar as partículas e também para fazer a purificação das mãos lá no lugar escondido, lembrando que os mestres não fazem a purificação das mãos ali publicamente como ritual, como faz o presidente da celebração. O presidente da celebração purifica as mãos visivelmente diante da assembleia como ritual. Agora, os mestres não é ritual de purificação das mãos. Ele está mesmo purificando porque ele vai tocar na Eucaristia. Então, isso pode ser feito lá na credência, no lugar à parte, que não precisa ser visível. Então, você se dirige após a oração do Pai Nosso para buscar as âmbulas. Você vai trazer as âmbulas coberta até o altar. E quando você chega no altar, você vai tirar a tampa da âmbula e não vai colocar essa tampa sobre o altar. Há mestres que tiram a âmbula e deixam em cima do altar. Não, a tampa. Essa tampa você vai levar para a credência. Então você traz ela tampada, com o conopeu sobre ela, que é aquele véu em cima da âmbula. E depois, chegando diante do altar, você tira a tampa, o véu, e coloca a âmbula sempre em cima do corporal. Eu quero grifar isso porque já vi ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística trazendo a âmbula com a partícula consagrada e colocando fora do corporal. Não se coloca fora do corporal. O corporal está ali exatamente para isso, sempre que for partículas consagradas. Sempre que for a Eucaristia, ela deve ser colocada sobre o corporal. Então, se você é um desses mestres que colocam a âmbula com a hóstia consagrada fora do altar, corrija esse seu procedimento. Então, é sempre sobre o corporal.
E aí você vai aguardar ao lado para comungar. O padre vai terminar o ritual ali e você vai aguardar o momento seu de receber a comunhão. Então vamos lá com a outra dica agora sobre a comunhão. Como é que você recebe a comunhão? Você vai receber a comunhão, se você for atuar, ali no presbitério. Há padres que costumam dar a comunhão para os messes sob as duas espécies. Quando é assim, não é você que pega lá como self-service, faz a intenção e comunga. É o padre que pega, faz a intenção e entrega para o mestre comungar. Sempre que for comunhão sob duas espécies, ela deve ser recebida na boca. Não se pega com a mão ou com a mão quando ela foi intingida no sangue de Cristo. Ela vai sempre direto na boca. Então, se é comunhão sob duas espécies, é sempre comunhão diretamente na boca e não nas mãos. Isso que fique claro também, porque às vezes você vai distribuir, você faz a intenção, vai distribuir e o mestre coloca a mão, né? Você tem que ir diretamente na boca, sempre. Você que escolhe. Agora, se não for sob duas espécies, aí você vai escolher se você quer receber diretamente na boca ou se você quer receber diretamente na mão. Mas sempre leve em conta a maneira como o padre distribui. E aí cada padre tem um comportamento diferente. Uns gostam de distribuir diretamente na boca, outros diretamente na mão. Então, se ela não é sob duas espécies, você opta como você gostaria de receber. Se na boca ou na mão, e depois você comunga. Quando você terminar de comungar, aí você vai pegar a âmbula e vai se dirigir ao local da distribuição. E aqui uma dica, sempre o corredor central da igreja deve ficar reservado para o presidente da celebração. E se tiver dois padres, os dois ficam no corredor central, os mestres vão nos corredores laterais. Agora, só tem um padre celebrando, o presidente não tem concelebrantes e há duas filas, aí nada impede que um mestre auxilie o padre no corredor central. Mas sempre o corredor central deve ser reservado para o presidente da celebração. Outra dica que eu queria deixar para vocês assim bastante clara é que, lembrando, nunca percam de vista que vocês, mestres, são ministros extraordinários. Portanto, a prioridade na distribuição da comunhão é sempre do ministro ordinário, do padre, do diácono. Então, se tiver apenas uma âmbula, ela deve ser reservada para o presidente da celebração. A menos que ele queira passar isso para você educadamente, mas o correto é sempre o presidente da celebração, o ministro ordinário, ele não pode ficar sem distribuir a Eucaristia para os fiéis. Isso deve ficar muito claro. Em ocasiões, casos excepcionais, que o padre esteja enfermo, esteja com problema, que ele não possa se dirigir até lá, então aí sim ele vai se omitir de distribuir a Eucaristia. Mas sempre, em primeiro lugar, é o ministro ordinário que tem essa função. Então, se sobrar, você distribui. Nunca o padre fica sentado e o mestre pegar a âmbula dele e ir distribuir no lugar do padre, sendo que ele tem condição de distribuir a Eucaristia. Muitos mestres não sabem disso. Lembre-se, a palavra extraordinário é porque você exerce a sua função em ocasiões extraordinárias. Então, nesse caso, sempre leve em consideração esse dado. Então, como eu disse, né, se houver mais padres concelebrando, a prioridade é sempre deles. Outra dica, fique atento na hora da distribuição da Eucaristia, se há pessoas na Assembleia que não podem se locomover. Então, havendo pessoas que não podem se locomover, se dirigir à frente para receber a comunhão, para comungar,
O mestre tem que estar atento e levar a Eucaristia até onde está a pessoa que não tem condição de vir até o local. Então fiquem atentos a isso também, porque às vezes uma pessoa idosa, uma pessoa que não consegue se locomover, uma pessoa portadora de deficiência física, vai à missa e fica sem comungar, porque o mestre não estava atento que aquela pessoa não podia se dirigir até o local. Então, esteja atento para essas situações também. E última dica, quando terminar a distribuição, combine antes com o presidente da celebração se as âmbulas são colocadas sobre o altar ou se elas serão levadas para a credência, para a purificação. Há padres que preferem purificar as âmbulas. Então isso é uma questão de você combinar com ele. E outros que querem que os mestres levem para a credência e purifiquem. E ali no altar ele purifica só o cálice, então só dessa forma. Então combine isso também quando terminar. Para você chegar e ir terminando, e você já leva direto para a credência, estênio corporal, e ali você vai fazer a purificação das âmbulas, se assim você combinou com o presidente da celebração. Então é importante que isso fique também bastante claro. Então são essas dicas que eu queria deixar para os mestres, os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Se você tem ainda outras dúvidas e gostaria de vê-las esclarecidas neste canal, deixa embaixo nos seus comentários. Deixe perguntas ali, eu vou selecionando as perguntas e quando tiver ali 5 ou 6 perguntas, 5 ou 6 dúvidas, eu faço um novo vídeo esclarecendo essas dúvidas que vocês, ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, têm. Então, por hoje é isso. Deixo aqui o meu pedido, mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações, deixe também o seu like, isso ajuda muito o vídeo a ganhar visibilidade. Compartilhe também com outras pessoas. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço e que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo.